e nessa aula eu vou falar um pouco sobre as matérias-primas que são utilizadas para a produção de biodiesel. Então a gente vai falar um pouco sobre quais as matérias-primas mais utilizadas, algumas vantagens e desvantagens. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque não é o objetivo principal da disciplina, né? Essa disciplina ela foca mais no processo produtivo, no processo de produção do biodiesel, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que são oleaginosas, que a gente ouve tanto falar, né? Deixa eu pegar o marca-texto. Oleaginosas são plantas que têm um alto teor de óleo na sua estrutura. Esse alto teor de óleo, geralmente ele está espalhado na planta toda, né? Mas a gente pode extrair esse óleo, geralmente das sementes da planta ou do fruto. Depende da planta, né? Então, exemplos de plantas que a gente extrai o óleo das sementes. A soja, a couza ou canola, né? A gente ouve mais falar canola. E o girassol. Então, são oleaginosas que a gente extrai o óleo das sementes, que é onde tem o maior teor de óleo. Ou a gente pode extrair dos frutos, né? Exemplos, óleo de palma ou dendê, óleo de babaçu e óleo de coco. São exemplos que a gente extrai o óleo do fruto da planta. Os óleos que a gente usa para óleos ou gorduras, né? Que a gente usa para produzir biodiesel, pode ser de origem, aí aqui tá errado, né? Não deveria ser óleo, né? Óleo ou gordura, né? Triglicerídeos. Então, ele pode ser de origem animal. No caso, ele pode ser retirado de animais como boi, porco, frango, peixe, que são animais que você tem ali um teor considerável de gordura. Aqui no Brasil, a gente extrai essa gordura principalmente do boi. Esses óleos, eles podem ter origem vegetal. Aí, no caso aqui eu estou falando das oleaginosas. Essas oleaginosas, essas plantas, elas podem ser comestíveis ou não comestíveis. Por exemplo, a mamona é uma planta não comestível, né? Aqui tem a vantagem de não competir com a indústria de alimentos, nesse caso. A gente pode usar óleos residuais, por exemplo, óleos de fritura, esgotos, né? Porque a gente tem triglicerídeos nos esgotos e efluentes de indústrias de alimentos, que a gente tem ali nas indústrias de alimentos. Efluentes é resíduo, tá? Nesses efluentes a gente tem também matéria graxa. Ou pode ter origem microbiana. Em diversos países existe uma dependência maior de uma ou duas culturas em virtude de diversos fatores. Então aqui, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma dependência da soja para a produção de biodiesel. Então o biodiesel, grande parte dele é produzido pela soja. Em outros países também, outros países utilizam principalmente a soja, como os Estados Unidos, Argentina, China e Índia. Já na Europa, por exemplo, a principal matéria-prima é o óleo de canola para produzir o biodiesel. Na Malásia, Indonésia e Colômbia, eles usam principalmente o óleo de coco e o óleo de dendê. Então, isso varia de acordo com o país e isso varia. Existe uma explicação para que um país utilize grande parte de uma matéria-prima para produzir biodiesel. A gente vai ver por que o Brasil utiliza tanto a soja. A gente vai entender isso nessa aula. Existem vários fatores que explicam isso. Então, aqui, esse gráfico mostra as matérias-primas utilizadas no Brasil para produzir o biodiesel. Então, a gente percebe aqui que o óleo de soja, quase 70% do biodiesel é feito com óleo de soja. Então, hoje, a maior parte do biodiesel produzido no Brasil, eu estou falando do Brasil, tá? É de origem vegetal, com notável predominância da soja, variando em torno de 70% do total da produção nacional. Esse gráfico aqui, se eu não me engano, eu não lembro qual é a data dele, na apostila tem a data, mas ele é um gráfico recente, eu acho que é de 2019, se eu não me engano. Então, tá aqui em torno de 68%. A gordura do boi chegou a responder por 25% da produção nacional em março de 2008 e, em geral, tem se mantido em torno de 10%. Então, a gordura bovina é a segunda matéria-prima mais utilizada, em torno aqui de 11%, 10%.
ela já chegou a 25% em 2008, mas isso foi reduzido e hoje em dia a gente tem aí em torno de 11, 10%. Aqui, ó, a gente tem as principais matérias-primas utilizadas no Brasil por região. Esse gráfico aqui é no Brasil inteiro, né? Aqui é por região. Então, a gente percebe, ó, que em todas as regiões, o óleo de soja, ele é o mais utilizado, ó, em todas as regiões. Menos no Sudeste. Ó, no Sudeste, o mais utilizado é a gordura bovina e logo depois vem o óleo de soja. O Sudeste e o Sul é onde a gente tem a maior parte da produção do biodiesel. Então, quase todo o biodiesel é produzido na região Sul e Sudeste. A gente vai entender por que também. Aí, gente, o custo da matéria-prima representa cerca de 80% do custo final de produção do biodiesel. Então, o grande problema do biodiesel é que ele é pouco competitivo com os outros combustíveis, né? Ele tem um preço mais alto do que o diesel. Então, alguns estudiosos dizem o seguinte, que o biodiesel, essa indústria do biodiesel, ela só se desenvolve por causa da sua obrigatoriedade, né? Porque a gente tem, é obrigatório a adição de uma certa quantidade de biodiesel no diesel. Então, como ele é pouco competitivo por causa do preço, acredita-se que essa indústria só vem sendo desenvolvida por causa da obrigatoriedade. Outro problema também, tá? E esse preço, gente, esse custo mais alto do biocombustível é principalmente devido à matéria-prima. O custo vem do custo da matéria-prima. Outro problema também, ó, a tecnologia de produção de biodiesel instalada no Brasil é específica para óleos de baixa acidez, como, por exemplo, o óleo de soja. Então, não sei se vocês se lembram, mas nas aulas anteriores a gente falou como que o biodiesel ele é produzido de acordo, o processo de produção ele varia de acordo com a acidez da matéria-prima. Então, se a matéria-prima tem uma elevada acidez, a gente precisa de umas etapas adicionais, né? A gente pode usar uma esterificação, uma hidroesterificação, a gente precisa de mais etapas. Só que a indústria de biodiesel aqui no Brasil, ela está adaptada para utilizar matérias-primas de baixa acidez, né? Então, ela não contempla essas etapas adicionais aí para redução de acidez. Então, essas indústrias elas têm que utilizar óleos de baixa acidez, como o óleo de soja, por exemplo. O problema aí é que esses óleos de baixa acidez, eles são mais valorizados no mercado. Então, o custo final do biodiesel vai ser maior. Agora, óleos, por exemplo, óleos residuais, né, que são óleos que são resíduos, são muito mais baratos do que um óleo de soja. Só que esses óleos residuais, eles têm elevada acidez, e aí fica difícil, fica complicado utilizar esses óleos nessas indústrias que não estão adaptadas para óleos de elevada acidez. Agora, uma outra coisa a se considerar é o teor de óleo que a oleaginosa contém e a produtividade agrícola. Teor de óleo é a quantidade de óleo que tem lá naquela semente ou naquele fruto. Produtividade agrícola é o quanto que a plantação vai gerar daquela oleaginosa. Então, por exemplo, ó, vamos começar aqui, ó. A mamona, ela tem o maior teor de óleo. Cerca de 50% lá da mamona é óleo. Então, se vocês observarem aqui, ó, é a que apresenta maior teor de óleo. A produtividade dela é razoável. Então, olha só, uma produtividade alta é 15 mil toneladas por hectare. Né? Aqui a da mamona é 1.500, mas olha só, aqui no caso ela é a menor. É a menor produtividade que a gente tem. Mas como o teor de óleo é alto, a produção de óleo acaba ficando razoável, né? O babaçu, por sua vez, ele tem a maior produtividade. Então, você planta lá uma certa área e você consegue produzir muita coisa lá naquela área, né? Só que o teor de óleo é o menor. Ele tem só 6% de óleo. Então, a produção de óleo, né, ela não fica tão pequena porque a produtividade é alta, né? Mas o teor de óleo, como o teor de óleo é pequeno,
a produção de óleo fica aí numa faixa razoável. Ó, o óleo de palma ou dendê tem uma produtividade, é a segunda maior produtividade, mas o teor de óleo não é tão alto, é um dos menores aqui. O pinhão manso, ó, o teor de óleo é alto, 40, mas a produtividade é até alta, ó, é a terceira mais alta. Então a produção de óleo é a maior de todas. O pinhão manso, a produção de óleo é a maior de todas, se vocês observarem aqui nessa coluna. Agora a soja, que é o que mais nos interessa, que é o que a gente usa aqui principalmente no Brasil, não tem grandes vantagens em relação a isso. Ó, o teor de óleo é um dos menores, é o segundo menor, tá vendo? Ó, o menor é o do algodão, o da soja é o segundo menor. A produtividade é razoável, né? Não é tão baixa. Então a produção de óleo fica até meio baixa. Se vocês compararem com os outros aqui, ó, é a segunda mais baixa. Então essa é uma desvantagem de se utilizar o óleo de soja para produzir biodiesel. Aqui, gente, é a produção global de biodiesel por matéria-prima. Então, a gente viu que no Brasil, o que a gente mais utiliza é óleo de soja e depois gordura bovina. E no mundo inteiro, o que mais se utiliza? Então, esse aqui é o gráfico que mostra o que mais se utiliza ao longo dos anos. Ó. Então, a gente vê que houve um aumento da produção de biodiesel ao longo dos anos. Né? Observa-se um aumento da produção de biodiesel. Depois a gente vê aqui que há o predomínio de alguns óleos. Por exemplo, ó, o óleo de soja, há o predomínio do óleo de soja, tá vendo? O óleo de soja é o azulzinho aqui, ó. Depois o óleo de dendê, que é esse aqui, ó. Depois o verdinho, que é o óleo de canola. Esse verdinho aqui, tá vendo? Então, no mundo inteiro, há o predomínio do óleo de soja, o óleo de canola e o óleo de dendê. Crescimento no uso de óleos usados ou fritura e gordura animal a partir de 2010. Então, aqui, ó, óleo de fritura e gordura animal é esse aqui, ó. Óleo de fritura é esse aqui e gordura animal é o laranjinho. Então, a gente, olha só, daqui pra cá, ó, olha o aumento do óleo de fritura e o aumento maior foi do óleo de fritura, né? Que são esses dois aqui. Então, a gente vê aí um aumento da utilização dessas duas matérias-primas, o que é bom, né? Porque são resíduos. A gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouco. Agora, vamos falar um pouco sobre o biodiesel no Brasil. Bom, a gente tem o domínio da soja desde os primórdios da produção de biodiesel. Então, desde quando o biodiesel começou a ser produzido no Brasil, a gente tem a soja como principal matéria-prima. E aí a gente tem o fracasso do PNPB. Então, não sei se vocês já estudaram PNPB, é o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que foi um programa criado pelo governo federal para implementar a produção de biodiesel no Brasil. Então, o fracasso desse programa em diversificar as matérias-primas para o biocombustível. Então, um dos objetivos do programa era produzir o biocombustível, o biodiesel, utilizando diversas matérias-primas, para que o país não ficasse dependente de apenas uma matéria-prima, que é exatamente o que acontece hoje em dia. Né? E o objetivo também era utilizar matérias-primas que tivesse potencial de produção e crescimento nas regiões norte e nordeste para desenvolver essas regiões. O que não aconteceu também. Em média, no ano de 2017, a participação do óleo de dendê como matéria-prima foi de apenas 0,88% e não houve produção de biodiesel a partir do pinhão manso e mamona. Então, essas três matérias-primas aqui, elas são cultivadas geralmente nessa região norte e nordeste. Então, a gente vê que elas praticamente não foram utilizadas para produzir biodiesel. Hoje, o biodiesel depende basicamente de uma oleaginosa, que é a soja, cotada internacionalmente e que tem múltiplos usos no setor da indústria alimentícia. Então, aqui tá mostrando as desvantagens de se utilizar a soja, né?
ela compete com a indústria alimentícia, então você está desviando a soja ali que poderia estar sendo utilizada na indústria alimentícia, e ela é cotada internacionalmente, ou seja, o preço dela varia de acordo com o mercado internacional. Isso é muito ruim, porque o preço dela pode oscilar muito. E o preço da soja oscilando faz o preço do biocombustível, do biodiesel, oscilar também. A diversificação da matéria-prima produtiva é uma questão chave para a sustentabilidade do sistema. Então, para que esse sistema funcionasse bem, de forma sustentável, o ideal é que se utilizassem diversas matérias-primas, mas não é isso que acontece. A concentração da produção do biodiesel no Brasil também é uma característica do setor. Então, aqui é outro problema, né? É outro fracasso do programa, porque o programa tinha o objetivo de produzir biodiesel em todo o território nacional. Só que a maior parte da produção do biodiesel está no sul, na região sul e sudeste. Então, olha só, gente, aqui, ó, a região de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul, ambos concentraram 70% da produção nacional nos anos de 2005 e 2016. Então, 70% da produção de biodiesel foram concentradas nesses 3 estados. Então tá aqui esse gráfico aqui, ó, tá vendo? Aqui, quanto mais escuro, maior é a produção de biodiesel naquele estado. Então a gente vê aqui que os 3 estados mais escuros são esses daqui: Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul. Se você soma todos eles, dá 70% da produção nacional entre os anos de 2005 e de 2016. Esse gráfico ele foi tirado do site da ANP e ele é um gráfico foi construído em 2018, então é relativamente recente. Então, o fracasso do programa, né, em diversificar as matérias-primas, porque a gente utiliza quase que totalmente o óleo de soja, e fracasso também em estimular e consolidar o mercado de biodiesel nas regiões mais pobres do país. Agora a gente vai falar sobre as principais matérias-primas, tá, gente? Vamos começar, obviamente, com o óleo de soja, que é a principal matéria-prima utilizada. Então, tá aqui, ó. Como eu já falei, a maior parte da produção de óleo brasileira advém da soja. Então, o óleo, uma coisa é produzir óleo, outra coisa é produzir biodiesel. A maior parte do óleo produzido no Brasil vem da soja. E a maior parte do biodiesel produzido no Brasil vem também da soja. Só que, ó, os Estados Unidos são os maiores produtores de soja e o Brasil é o segundo maior produtor. A soja é um alimento rico em proteínas, lipídios e sua inclusão na alimentação, tanto na alimentação de animais como de seres humanos, tem se tornado maior. A região sul é a que apresenta maior produtividade e, consequentemente, melhor preço. Lembra que eu falei que a produção de biodiesel está concentrada na região sul? Justamente por isso, porque a região sul é a que tem maior produtividade do óleo de soja e melhor preço do óleo de soja. Então, as indústrias de biodiesel se concentraram na região sul. Agora, vamos falar sobre algumas vantagens e desvantagens. Ó, vantagens. É por isso que são esses os motivos que levaram o Brasil a produzir biodiesel, principalmente pela soja. O plantio é rápido, com retorno de investimento. O retorno de investimento após o plantio é rápido, porque a planta cresce relativamente rápido. Então, não é aquela coisa que dura anos ali naquela plantação. Pode ser armazenada por longos períodos de tempo. Isso é importante, tá? Porque na entre-safra você precisa ter ali a matéria-prima. Então, para você ter ali a matéria-prima na entre-safra, você tem que armazenar ela. O plantio não é restrito a climas quentes e frios. Os programas de melhoramento genético possibilitaram a cultura adaptar-se a diferentes latitudes e climas, ocupando grande parte do país. Então, a gente tem soja aí plantada no Brasil inteiro, né? A região sul é a principal região, mas a soja ela não é restrita, ela pode ser plantada aí em todas as regiões do país. O objetivo principal de seu plantio é a obtenção de ração animal. Então, não se planta soja para obter o óleo.
se planta soja para obter a ração animal a partir do farelo da soja. Lembra lá que a gente extrai o óleo e sobra o farelo? Esse farelo é utilizado como ração animal, porque ele é um alimento rico em proteínas e lipídios. E o Brasil também exporta soja como grãos também. O óleo é composto principalmente por ácidos graxos insaturados. Isso aqui é importante. Ó. Ácidos graxos insaturados é aqueles que têm dupla ligação, né? Portanto, eu não sei se vocês se lembram das aulas anteriores, quando a gente tem uma quantidade grande de moléculas insaturadas, o biodiesel ele tende a permanecer na forma líquida. Então, o ponto de entupimento de filtro a frio é baixo, ou seja, eu preciso de uma temperatura muito fria para aquele biodiesel congelar. Ele não vai congelar tão facilmente. O contrário, quando a gente tem as gorduras animais. Quando a gente tem um biodiesel feito pela gordura animal, a gente tem predominância de ligação saturada, então aquele biodiesel ele vai se solidificar muito facilmente, porque ele tem um alto ponto de entupimento de filtro a frio. Então, por causa disso, o biodiesel feito com óleo de soja, ele não apresenta restrição para uso em climas quentes ou frios. No caso, falando de clima frio aqui do Brasil, tá, gente? Quais são as desvantagens da soja? São muitas as desvantagens. Ah, sim, faltou aqui, ó. É um dos óleos mais baratos, então o preço dele é uma vantagem. Ele só é mais caro que a gordura animal, porque a gordura animal é um resíduo, né? Então, ela é bem mais barata. As desvantagens. A soja é uma commodity. O que é uma commodity? É um produto primário, ou seja, ele não foi beneficiado. Ele está lá em estado bruto, produzido em larga escala mundial, produzido no mundo inteiro, destinado principalmente ao comércio externo. Então, o Brasil ele planta óleo de soja principalmente para exportar. E aí, o preço dele, como a gente tem todo um comércio internacional, o preço da soja varia de acordo com o mercado internacional. Não é o Brasil que vai especificar o preço. Isso é muito ruim, porque a gente tem o preço é determinado pela oferta e procura internacional. Então, a gente pode ter muita oscilação de preço aí. É um dos produtos mais fáceis para vender, porque são pouquíssimos os exportadores, mas muitíssimos os compradores, resultando em garantia de comercialização a preços sempre compensadores. Isso é ruim, porque o produtor ele vai preferir exportar do que manter a soja aqui para produzir o biodiesel. A concentração de esforços dos produtores é produzir para exportar a maior quantidade possível de soja. Então, a gente vai ter pouca soja disponível aqui no Brasil para produzir o óleo de soja. Possui um dos menores teores de óleo. Então, a gente viu ali que naquela tabela lá, a soja tem um menor teor de óleo. O óleo é composto principalmente por ácidos graxos insaturados, o que é bom. A gente viu aqui que esses ácidos graxos insaturados têm a vantagem de não se solidificar facilmente, mas tem a desvantagem de apresentar baixa estabilidade oxidativa, ou seja, ele estraga, ele se degrada facilmente. Competição direta com o ramo alimentício, né? Preferência para a venda de soja a outros setores do que as indústrias produtoras de biodiesel devido ao seu melhor valor agregado. Então, a soja ela vai para o ramo alimentício, vai para a exportação e sobra pouca para a produção de biodiesel. Ainda assim, com todas essas desvantagens, o Brasil produz biodiesel principalmente utilizando o óleo de soja. Aí, olha só, por que a soja é a matéria-prima mais utilizada para a produção de biodiesel se a gente viu todas essas desvantagens aí? É claro que a gente viu também vantagens, né? Mas olha só, quando o programa de incentivo ao biodiesel foi lançado, ou seja, o PNPB, na época, o setor da soja era o que se encontrava melhor preparado, mais consolidado e com alto desempenho para atender o mercado consumidor. Então, eles viram que a soja, a produção de óleo de soja ali, era a cadeia produtiva mais bem estruturada. Tinha tecnologia de produção, estava tudo assim,
contribuindo para que a soja fosse utilizada. Ó, ela era o setor era o melhor preparado. Então, se começou a utilizar a soja para produzir o biodiesel e se esqueceu das demais matérias-primas. Outra coisa também, ó, quando o programa nasceu, desejava-se eliminar a superoferta de óleo de soja no início dos anos 2000 para evitar o colapso de preços. Então, tinha uma superoferta do óleo de soja e esse óleo precisava de uma destinação para que o preço não ficasse tão baixo, né? É a lei da oferta e da procura. Se a oferta está muito grande e a procura está pequena, o preço cai lá embaixo. Então, produzir combustível utilizando o óleo de soja foi um modo de eliminar o excesso de oferta. Tá? Aí outra coisa importante também, ó, produzir soja para comercializar seu óleo não é a fonte mais lucrativa de seu cultivo. Então, a sua comercialização como farelo e a exportação do grão inteiro são mais rentáveis ao produtor. Então, você planta a soja não para produzir o óleo, e sim para produzir o farelo e para exportar o grão inteiro. Então, aqui, ó, não se produz soja para obter óleo. Então, de quebra, você tem aí o óleo que pode ser usado como alimento e na indústria e para produzir biodiesel. Agora vamos para a segunda matéria-prima mais utilizada no Brasil, que é a gordura de boi. Então, ó, antes do programa, antes de começar toda essa produção de biodiesel, o sebo era tido como um resíduo quase sem valor agregado. E quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar o sebo bovino? Vantagem ambiental, claramente, né? Porque você deixa de descartar o sebo na natureza e você passa a utilizar ele. O país possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, então, ou seja, você tem aí muito sebo bovino sendo produzido. Custo inferior em relação ao óleo de soja, obviamente, porque se trata de um resíduo. Não exposição a eventuais quebras de safra, então não tem problema de safra aqui, né? Você tem sebo bovino aí o ano inteiro. Não competição com a produção de alimentos, igual como ocorre com a soja. Alto grau de aproveitamento da matéria-prima. Então, olha só, aqui eu botei como um exemplo. 1 kg de sebo bovino produz 1 kg de óleo. Agora, se você tiver 1 kg de soja, você vai produzir somente 170 gramas de óleo, porque você vai extrair a soja você vai extrair o óleo lá da soja, mas uma boa parte ali é farelo, coisas que não são óleo, né? Então, você não tem tanto aproveitamento da matéria-prima. Não depende das variações de preços internacionais, como é o caso da soja, porque não é uma commodity, né? Maior poder calorífico, maior estabilidade à oxidação e maior ponto de fulgor. Então, são todas propriedades importantes que a gente viu lá, né? Numa das aulas anteriores. Lembra que eu falei no slide anterior que o óleo de soja, por ele ter mais ligações insaturadas, ele tem menor estabilidade oxidativa? A gordura bovina é o contrário. Como ela tem mais ligações saturadas, ela tem maior estabilidade. E quais são as desvantagens? O mercado de sebo é relativamente novo, havendo uma limitação de informação sobre as transações na cadeia produtiva entre fornecedores de sebo e produtores de biodiesel. O que quer dizer isso? Está dizendo que existe aí um problema de comunicação entre os fornecedores de sebo e os produtores de biodiesel. Então, o sebo nem sempre chega aos produtores de biodiesel. Tem aí uma dificuldade de logística. Disputa direta com a indústria de sabão e sabonetes. Então, o sebo ele é utilizado também para produzir sabão. E aí tem essa disputa. Eu acho que esse não é um grande problema, porque a quantidade de gordura de sebo produzido no Brasil é alta. Maior ponto de entupimento de filtro a frio, tornando impossível seu uso em temperaturas mais baixas. O que quer dizer isso? Quer dizer que como o sebo ele tem uma grande quantidade de ligações saturadas,
ele se solidifica mais facilmente, afinal ele é uma gordura. Então o seu biodiesel ele vai se solidificar de forma mais fácil. Então se você utilizar o biodiesel do sebo no sul do país, por exemplo, não vai dar certo, né? Ele vai se solidificar, principalmente no inverno. Como é que faz para resolver esse problema, né? Não vamos mais utilizar o sebo? Não é bem assim, ó. Para a resolução desse problema, mistura-se o biodiesel de sebo bovino com o de óleos vegetais. Aí os óleos vegetais, eles não têm, o biodiesel de óleos vegetais não tem tanto esse problema, você tem aí um meio termo, e aí você consegue utilizar o biocombustível feito aí da mistura dos dois. Ó, costuma-se utilizar até 20% de sebo e 80% de óleo. Então, existem algumas pesquisas que fazem esse estudo, né? Quanto que eu posso adicionar de sebo ao óleo para eu obter um biodiesel que eu não vou ter esse problema de solidificação? Depois, o óleo de fritura, né? No Brasil, parte do óleo residual de fritura é destinado à fabricação de sabões e, em menor volume, à produção de biodiesel, e a maior parte é descartada na rede de esgoto. Então, parte vai para produzir sabão, uma pequena parte vai para produzir biodiesel e uma maior parte é descartada no esgoto. Por isso que a rede de esgoto também pode ser utilizada para produzir biodiesel, né? Porque tem muito ali óleo na rede de esgoto. Óleos usados são largamente utilizados como matéria-prima na síntese do biodiesel em diversos países. Então, lembra daquele gráfico lá que mostrava a utilização das matérias-primas de forma global no mundo inteiro? A gente viu que óleos de fritura, óleos residuais, eles são bem utilizados, né? Só que em outros países, não no Brasil. Também tem esse problema da logística. Como é que vai fazer para recolher esse óleo nos restaurantes de residências? Então, esse problema de logística aí é o maior de todos. E tem também o problema da elevada acidez desses óleos. Aqui, ó, no Brasil, o seu uso se apresenta ainda bastante tímido. Quais são as vantagens? Não necessidade do processo de extração de óleo, então você consegue lá obter o óleo de fritura a preços bem baixos, né? E você não tem a necessidade de extrair o óleo, né? O óleo já está ali disponível para você, não tem todo aquele processo de extração igual, por exemplo, do óleo de soja. Baixo custo da matéria-prima, destino adequado do resíduo, você tem uma vantagem ambiental, você deixa de descartar ele na rede de esgoto. Desvantagens. Mudança no procedimento de reação são frequentemente necessárias devido à presença de água e ácidos graxos livres. Então, lembra lá que esses ácidos graxos livres e a água prejudicam a transesterificação? Então, a gente precisa ter umas etapas adicionais. A gente já estudou isso. Necessidade de um pré-tratamento para separar o óleo das impurezas. Então, além de água e ácidos graxos livres, a gente tem também muitas impurezas. Então, você precisa aí de uma etapa adicional, que é um pré-tratamento para separar essas impurezas. E a última que eu já comentei, dificuldade de logística de recolhimento do óleo usado. Não há uma lei que obriga ou incentiva a coleta de óleo usado. Vamos para o óleo de dendê ou palma. A gente tem a produção do óleo de dendê ou palma, é a mesma coisa, tá, gente? A produção no norte é a maior no Brasil e no nordeste é a segunda maior, com destaque para a Amazônia, e é uma oleaginosa bem adaptada na Bahia. Então, a produção na Bahia também é grande, mas o maior destaque aqui é na Amazônia. Vantagens e desvantagens. Possui um dos maiores potenciais de produção de óleo por hectare, ou seja, a produtividade de óleo é alta, ficando atrás apenas do pinhão manso. Isso a gente viu lá naquela tabela no início da videoaula. Alta estabilidade oxidativa devido aos teores elevados de ácidos graxos saturados. Então, é igual o sebo bovino. O sebo bovino, como ele tem muito ácidos graxos saturados, ele tem alta estabilidade oxidativa. Isso. Desvantagens. Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Quando você tem muitos ácidos graxos, quando você tem muitas moléculas, ligações saturadas, você tem alta estabilidade oxidativa,
mas você tem o que é bom, mas você tem também alto ponto de entupimento, o que é ruim, ou seja, ele se solidifica mais facilmente. Então, é um caso aqui, ó, como a gente tem elevado teor de ligações saturadas, a estabilidade oxidativa é alta, o que é bom, só que o ponto de entupimento também é alto, o que é ruim. Então, você tem aí uma limitação, você não pode usar ele em regiões de clima frio. Alto custo de implantação da lavoura. Longa maturação do investimento, de 4 a 6 anos de espera. Então, o óleo, a soja, você planta, logo você tem o crescimento, você tem a colheita e você tem aí a lucratividade. Aqui não, aqui você tem de 4 a 6 anos de espera. Então, é por causa de desvantagens como essa que não foi para frente a produção de biodiesel através do óleo de dendê. O processamento precisa ser efetuado logo após a colheita, caso contrário o óleo se torna ranço, logo a usina precisa estar próxima da produção. Então você não tem ali um tempo, você não pode ficar armazenando aquilo por muito tempo. A pesquisa é escassa e os problemas agronômicos são abundantes. Então, como eu falei, quando foi implementado o programa de biodiesel no Brasil, a gente tinha um sistema para produzir soja muito bem consolidado. Para o óleo de palma, não, a gente quase não tem pesquisa, né? Para a soja, a gente tem muita pesquisa nessa área, porque o Brasil é um grande produtor de soja. Agora, isso não acontece para o dendê. Óleo de mamona. Então, é outro óleo também, é outra planta que é preferencialmente cultivada na região norte e nordeste, mas não foi para frente. Principalmente porque o óleo de mamona é o mais denso e viscoso de todos os óleos. Então, a gente já viu isso daí. Ó, ele é aproximadamente 11 vezes mais viscoso que o óleo de soja. É um óleo não alimentício, que é uma vantagem. Ele é tóxico para o organismo humano. Ó, o governo federal, né, elegeu a mamona e o dendê a gente viu no slide anterior, né? Elegeu a mamona e o dendê como carro-chefe do programa de implantação do biodiesel. Por quê? Porque ele queria promover a inclusão social e o desenvolvimento regional da região norte e nordeste, né? Que são duas plantas que crescem preferencialmente nessa região. Mas a gente viu que isso não aconteceu. Então, olha só, ele é muito viscoso, né? Só que isso é um problema? É um problema, mas é um problema, assim, que pode ser amenizado. Ó. O que a gente pode fazer? A gente pode adicionar uma proporção, uma certa quantidade... Peraí. Embora o biodiesel de mamona possua a densidade e viscosidade acima do limite, uma proporção desse biocombustível pode ser adicionada ao diesel, mantendo o mesmo dentro das especificações da ANP. Então, a gente pode adicionar uma pequena proporção, desde que no resultado final a gente não tenha um combustível que ultrapasse os limites da ANP. Vantagens e desvantagens. Não compete com os alimentos, porque é não alimentício, cultivada nas regiões norte e nordeste, e é um óleo altamente viscoso. Isso aqui era para estar nas desvantagens, né? Tá errado. Desvantagem, então aqui eu botei altamente viscoso, só que eu esqueci de tirar daqui. Baixa produtividade agrícola, cadeia produtiva deficiente, o contrário da soja, né? A soja a gente viu que tem uma cadeia produtiva muito eficiente, alto custo de produção, causa erosão do solo, crescimento de plantas daninhas, pouca pesquisa na área e retorno tardio do investimento. Então, todas essas desvantagens aí não levaram o óleo de mamona para frente para a produção de biodiesel. Depois, gente, para finalizar, a gente tem o óleo de girassol e o óleo de algodão, e aí acabou. A produção de óleo de girassol visa atender principalmente o mercado de óleo comestível, que tem um alto valor nutricional. Então, quais são as vantagens do óleo de soja? Alto teor de óleo. Então, a gente pode ver lá naquela tabela, lá no início, que o teor de óleo na semente é alto. Fácil adaptação ao clima, então ela pode ser plantada em todo o território brasileiro. A planta é totalmente aproveitada, então todas as partes da planta você consegue aproveitar. É uma planta mecanizável, do plantio até a colheita, tudo pode ser feito com máquinas. Então, isso é bom, mas isso não é bom para os pequenos produtores. Porque os pequenos produtores,
eles não vão comprar máquinas e equipamentos grandes, porque eles são pequenos produtores. E aí o custo de produção fica maior para esses pequenos produtores. Então, se você pensar no aspecto social, não é bom. Não é, esse fato de ser mecanizável deixa os pequenos produtores de fora aí dessa cadeia. Desvantagens: alto teor de ácidos graxos insaturados e por isso ele tem baixa estabilidade oxidativa. Mas isso aqui a gente resolve, a gente viu lá que a gente resolve adicionando antioxidantes. São substâncias que vai manter a estabilidade do biocombustível. Óleo nobre para alimentação humana, rico em ácidos graxos poliinsaturados e benéfico e valorizado para a alimentação. Então, como a gente viu aqui, ó, o óleo de girassol, ele é principalmente para atender o mercado de óleo comestível. Então, isso aqui é um problema, porque você vai estar desviando o óleo de girassol, desviando do mercado alimentício para o mercado de combustíveis. Óleo de algodão, para finalizar, é a segunda maior cultura de oleaginosa no Brasil. Então, a gente tem muita plantação de algodão no Brasil. Só que ele não é plantado pelo grão ou pelo óleo, mas pela fibra. A gente planta o algodão para obter a fibra na indústria têxtil, para produzir tecido, né? Então, o grão e o óleo, né, fica ali, sobra ali, né, no caso. O óleo vem no grão, tá, gente? Enquanto a fibra é vendida para a indústria têxtil, do caroço é extraído o óleo, que encontrou na produção de biodiesel um bom nicho de mercado, e o farelo é encaminhado para a produção de ração animal. Então, você tem aí a fibra para a indústria têxtil, e do grão você tira o farelo para ração animal e o óleo para produzir combustível. Para o produtor de algodão, poder vender o óleo para as usinas é um ótimo negócio, já que essa é uma cultura cara. Então, é caro produzir algodão, porque exige muitos fertilizantes e maquinários específicos. Então, vender aquele óleo ali que você não pode vender para a indústria têxtil, você aproveitar aquele óleo e vender para a indústria de biocombustíveis é uma renda extra que é bom. Quais são as desvantagens? Baixíssimo teor de óleo. A gente viu lá na tabela, no início, que o teor de óleo é muito baixo. É um óleo muito impuro, que exige um pré-tratamento. Agora, por que ele é um óleo impuro, eu não sei. Isso aí vai depender, tem que ver como é que é o processo de extração específico nesse caso. É um biodiesel pouco competitivo, pois o óleo de algodão é mais caro que o de soja. Então, apesar de ser bom para o produtor vender o óleo de algodão para o mercado de biocombustível, ainda assim o biodiesel do óleo de algodão ele fica mais caro que o de soja. E o óleo de algodão é vendido para outras indústrias que remuneram melhor. Então, os produtores eles podem vender esse óleo para outras indústrias que eles obtêm um melhor preço de venda.